Fluminense tem interesse na contratação de atacante, é o que diz Portal Santista. A gente vai comentar essa informação um pouquinho ao longo desse vídeo aqui, vai falar de negócio fechado nas categorias de base, tem jogador renovando o contrato com o Flu e ex-tricolor assinando com nova equipe nessa próxima janela de transferência. Além disso, claro, a gente vai comentar bastante sobre a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense vai enfrentar o Chelsea, a gente tem alguns desfalques, né, 2 jogadores suspensos e não vão poder jogar essa semifinal. Isso vai causar uma pequena dor de cabeça ali pro Renato Gaúcho montar essa equipe. Como é que será que ele vai desenhar esse tricolor nesse jogo tão importante para a história do Fluminense? Enfim, muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta a gente vai começar a falar muito do Flusão. Fluminense estaria interessado em contratar mais um atacante? Que papo é esse, gente? Que história é essa? Vamos lá, eu vou explicar isso para vocês. Essa informação saiu no portal Nação Santista. Obviamente, não é um portal que se trata da cobertura do Santos Futebol Clube. O que acontece? O Santos tem interesse na contratação do atacante Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues joga no América do México, tá na mira do Santos, mas a informação que eles publicam é de que agora o Santos ganha um concorrente por essa contratação, que seria justamente o Fluminense, a pedido do técnico Renato Gaúcho. O Brian Rodrigues é um jogador que está lá no futebol da América do Norte já há algum tempinho, ele é uruguaio, né, surgiu ali na base do Nacional, com bastante destaque, já foi muito especulado em times brasileiros. Aliás, toda janela de transferência ele é especulado em algum time brasileiro. Agora o time da vez é o Santos e, de acordo com o Nação Santista, o Fluminense também está interessado na sua contratação. É um atacante de lado de campo, tá, gente? Aí vale lembrar, o Fluminense contratou, a única contratação que o Fluminense fez nessa janela para a Copa do Mundo de Clubes, contratou o Soteldo, justamente do Santos, né? Ele pertencia ao Santos, teve emprestado no Grêmio, onde trabalhou com o Renato Gaúcho, e justamente do Santos veio o Soteldo para o Fluminense. Pode ser que o Fluminense faça mais uma movimentação nessa posição para a próxima janela? É possível, sim, claro, né? Ponta é algo que nunca é demais, mas o Renato Gaúcho vem utilizando na Copa do Mundo de Clubes um esquema com 3 zagueiros e jogando sem pontas, né? A gente tem Alas e o John Arias mais perto do centroavante do Germancano. Imagino eu, tá? Isso aqui é um palpite, que no Brasileirão essa formação dos 3 zagueiros, pelo menos com esse arranjo que o Renato faz na Copa do Mundo de Clubes, não vai se repetir com muita frequência. Pode acontecer em um jogo ou outro, alguma coisa específica trabalhada pelo treinador, mas em geral a gente vai precisar de partidas em que a gente tenha mais controle da bola, mais posse de bola ao longo dos jogos. Aqui a gente consegue entregar muito mais a bola para o adversário, jogar protegido para sair no contra-ataque. Então os pontas vão ser sim importantes, né? O que eu quis dizer com isso é isso, né? Que pontas no elenco do Fluminense seria algo importante. No começo do ano, a gente contratou, né? O Paulo Baia chega como um ponta esquerda aqui, o Canóbio, o Fluminense investe um dinheiro grande, também é ponta. Lavega também é um cara que joga pelo lado do campo, embora tenha muito poucas oportunidades até o momento com a camisa tricolor. De acordo com a galera lá do Nação Santista, o Fluminense é mais um interessado na contratação de mais um ponta, do Brian Rodrigues. Eu, particularmente, cara, entendo que assim, se a gente mantiver no nosso elenco o Serna, o Keno, e aí a gente tem que ver como é que vai estar a questão física do Keno, que é um cara que entra muito bem, assim, tecnicamente falando, eu tenho muito pouco a falar do Keno. Eu acho que a questão do Keno que a gente pode debater, e aí existe um debate muito forte, é física, porque é um cara que frequentemente não consegue estar em campo pelas questões físicas, e também acho que um pouco mental. Ele é um cara que vai muito bem em jogo grande, no momento que a gente precisa do Keno, ele geralmente aparece, mas é um cara que oscila muito dentro da própria partida. Não tô nem falando assim, oscila muito, faz um jogo bom e 5 ruins. Não. Na mesma partida ele faz 10 minutos maravilhosos e 30 o Keno desaparece. Então, assim, é um cara que às vezes dá uma desligada muito grande. Mas uma peça importante do elenco do Fluminense. Então, Serna, Canóbio, Keno. O Paulo Baia não tem mais entrado tanto como ponta, né? Às vezes entra mais por dentro ali como um meia. A gente tem o próprio Lavega, que tá ganhando poucas oportunidades. O John Arias eu não tô nem citando porque ele é incontestável, né? E o Riquelme também é um cara que não tá ganhando oportunidade, não foi relacionado ainda nessa Copa do Mundo de Clubes, mas são opções que o Fluminense tem ali pra ponta. Mantendo todo mundo, eu não sei se eu traria mais um ponta, não. Eu acho que o Fluminense tem outras prioridades. Não é muito o momento da gente falar disso, né? Mas eu acho que um centroavante era uma boa, né? O Everaldo não é um cara que agrada tanto a torcida, o Germancano também, né?
fez o gol contra a Inter e tal, mas a gente sabe que não vive a sua melhor fase. Acho que um centroavante seria uma boa. Traria mais um zagueiro para compor esse elenco. A gente hoje tem Thiago Silva, que é incontestável, tem o Freitas, que tá muito bem. O Inácio nessa Copa do Mundo de Clubes tá um absurdo. Mas fora isso, assim, Manuel e Thiago Santos, eu não tenho confiança nenhuma nos dois. Aliás, o próprio Thiago Santos, o Renato usa ele mais como volante, né? Se reparar, todas as vezes que o Thiago Santos entra, é mais como volante do que como zagueiro. E aí, outra posição que eu acho que a gente precisaria contratar, sim, é volante, né? A gente tem Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato. E aí tem o Thiago Santos, que às vezes cumpre um papel ali, o Wallace Davi da base não ganhou muitas oportunidades. Então, eu acho que a nossa prioridade não seria um atacante de lado. Seria mais um volante, um zagueiro, um centroavante. Mas fica a informação, de acordo com o Nação Santista, o Fluminense e o Santos estão brigando pela contratação do atacante Brian Rodrigues. Quero trazer uma informação rapidinha aqui sobre ex-tricolor de Casa Nova, mas a gente vai falar disso já já, porque agora eu vou aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor que sempre tá ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Wilkes, de Juiz de Fora, pro da Mata de Petrópolis, Dario de Marinópolis, na Paraíba, pro Evandro de São Gonçalo e pro Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais, mas que tá acompanhando o Flusão nessa Copa do Mundo de Clubes, comentou aí que tá aqui em Orlando. Eu tô em Orlando, não sei se ele ainda tá em Orlando, né? Mas próximo jogo é em Nova York, eu ainda estou em Orlando, só viajo para Nova York amanhã. De qualquer forma, aí um abraço pro Milton, tá seguindo o Flusão nessa Copa do Mundo de Clubes. Um abração para toda a galera tricolor ligada na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado. Se você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, é só comentar aqui embaixo, me falar o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Vamos falar dessa informação de ex-jogador do Fluminense, moleque de Xerém e campeão da Copa Libertadores da América pelo tricolor. O Fabrício Romano traz a informação de que o Marlon, zagueiro, chegou a um acordo para retornar ao Shakhtar Donetsk. Ele está livre no mercado, né? Rescindiu o contrato com o Los Angeles FC dos Estados Unidos, clube em que ele inclusive jogou a Copa do Mundo de Clubes, tá com 29 anos e vai voltar pro Shakhtar, né? Curioso que assim, quando ele chega no Fluminense em 23, ele chega negociado por empréstimo do Shakhtar, né? Ele tinha aquela questão da cláusula lá da guerra, ele podia obrigar, digamos assim, o Shakhtar a emprestá-lo de graça. Ele acionou essa cláusula sempre que ele pôde, ficou sendo emprestado, estava no Monza antes, chegou ao Fluminense. E aí, depois que acabou o contrato de empréstimo com o Fluminense, ele rescindiu lá com o Shakhtar. E aí ele assinou com o Los Angeles FC. E agora tá voltando pro Shakhtar, né? Eu achei meio curioso essa movimentação aí do Marlon, mas tá aí, voltando pro futebol ucraniano, voltando justamente pro Shakhtar Donetsk, toda a sorte do mundo para ele nessa próxima etapa da carreira. Outra informação que eu quero trazer aqui, agora é de categoria de base, mas essa informação também já resvala no profissional, porque esse jogador já fez a sua estreia na equipe de cima. Contrato renovado, o Fluminense acertou a renovação do lateral esquerdo Wagner até o final de 2028. O Wagner é o lateral esquerdo da Esquadrilha 07, jogou ali junto com Wallace Davi, Isaac, Riquelme, essa turma ali do Sub-17 tricolor, que ano passado foi campeã, né, da Copa do Brasil, do Brasileirão também. Wagner teve lesionado, ficou um tempo de fora, mas já voltou a ser utilizado, a jogar, tá hoje no Sub-20, né, foi promovido ao Sub-20 e já fez a sua estreia no profissional. No jogo contra a União Espanhola lá no Chile, ele foi o titular do Fluminense na lateral esquerda. Naquela altura, o Fuentes estava machucado, o René foi poupado e o Léo Jans, que é quem seria titular, sentiu um problema no pé. E aí o Wagner acabou jogando aquele jogo ali como titular. Então ele já tem a sua estreia com a camisa tricolor no profissional, agora de contratinho renovado até o final de 2028, toda a sorte do mundo para ele nessa nova etapa aqui no Fluminense. Quem sabe a gente não vê ele como uma peça mais frequente do profissional tricolor nos próximos anos. Agora vamos falar de Copa do Mundo de Clubes, porque a semifinal está chegando, no dia 8, terça-feira, Fluminense e Chelsea. Fluminense entre os 4 melhores clubes do mundo. Quem diria, hein, gente? Tricolor mais otimista já está em polvorosa com esse momento. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, porque o Fluminense tem seus desfalques, tem seus problemas, e o Chelsea também tem, tá? O Chelsea não vai ter o zagueiro Colwill e o atacante Delap. Os dois jogadores estão suspensos, tomaram o segundo amarelo contra o Palmeiras, não vão poder jogar contra o tricolor. Por outro lado, o Caicedo, volante, vai voltar. Ele cumpriu suspensão nas quartas de final, mas retorna contra o Fluminense. O Caicedo é um bom volante, é um jogador que foi contratado, inclusive, a peso de ouro pelo Chelsea, né? Ele jogava, se eu não me engano, no Brighton
O Chelsea pagou uma nota nele ali para fazer essa contratação. Do lado tricolor, a gente sabe que o René volta de suspensão, ele cumpriu contra o Al Hilal, o Fuentes acabou sendo titular ali na lateral esquerda, mas temos 2 desfalques por outro lado. O Freitas, zagueiro, e o Martinelli, volante, estão suspensos, também tomaram o segundo amarelo nessas quartas de final, e aí vão ser desfalques para o Fluminense. Na questão do Martinelli, na posição dele, eu acho que já é meio óbvio o que vai acontecer, né? Nos 2 últimos jogos jogou o Bernal titular com o Martinelli e Nonato, e o Hércules ficou no banco. Tendência óbvia, até a substituição foi feita no intervalo, Martinelli não podendo jogar, joga o Hércules como titular. Eu acho que assim, Martinelli vem muito bem na competição, né? Claro que não é tranquilo ficar sem o Martinelli, tá jogando muita bola, mas a gente processa mais rápido a informação de o que vai acontecer, né? Vai jogar o Hércules no lugar dele e é isso. Né? O Hércules também vem entrando bem, né? Fez gol foi titular na fase de grupos, acabou não metendo gol, mas fez boas partidas contra o Borussia Dortmund, ele jogou muita bola. E aí, no jogo, nas 2 partidas de mata-mata, que ele sai do banco, ele mete gols ali. Os gols que dão... O contra a Inter foi o gol que deu a tranquilidade. O Fluminense fala, pô, matamos o jogo, passamos de fase. E contra o Al Hilal, o gol da classificação foi justamente do Hércules. A grande dúvida agora é o que o Renato Gaúcho vai fazer na defesa. Porque, vamos lá, uma rápida retrospectiva, né? Contra o Borussia Dortmund, jogou aquele 4-3-3, que a gente já conhece. Freitas e Thiago Silva na zaga, o René na esquerda. E no meio-campo foi Hércules, Martinelli e Ganso, não foi isso? Acho que foi isso. Lá na frente, Serna na estreia foi a trinca foi Hércules, Nonato e Martinelli. Contra o Ulsan, que já entrou o Ganso ali no meio, aí jogou o Fuentes na esquerda, jogou o Serna, ele botou um time mais ofensivo. Então o Renato vem mudando, né? Contra o Mamelodi voltou o time do primeiro jogo, só que a dupla de zaga foi Inácio e Freitas, porque o Thiago Silva tinha sentido um probleminha físico. Mas a partir das oitavas contra a Inter, o Renato bota 3 zagueiros. Ele espelha o time da Inter, o time do Kivu, ainda com um pouco talvez de herança do Simone Inzaghi, que é o técnico do Al Hilal, né? Joga com 3 zagueiros. Então o Renato espelhou isso, botou 3 zagueiros, botou o Inácio de titular, tirou o ponto esquerdo, né? Tirou o Canóbio barra Serna, quem estivesse jogando por ali, e bota mais um zagueiro, forma uma linha de 3 com 2 alas, né? Então Samuel Xavier com Liberdade, o René com Liberdade, é isso que ele faz nas oitavas de final contra a Inter, e o Hércules vai para o banco. Aí ele bota o Bernal no meio campo para ganhar um pouco de estatura. Contra o Al Hilal, ele mantém a mesma estrutura, só que ele troca somente o Fuentes pelo René, né? O René está suspenso, então o Fuentes joga, e aí ele mantém a mesma estrutura. Mas assim, será que ele vai manter essa estrutura contra o Chelsea? Acho que é aqui que vale o debate. Por quê? Tanto a Inter quanto o Al Hilal jogam com 3 zagueiros. O Al Hilal, a gente comentou sobre isso, né? De ofício mesmo era só o Koulibaly, que aliás fez um baita jogo contra o Fluminense. Koulibaly, Rubem Neves e Renan Lodge, mas é uma linha de 3 para fazer a saída de bola ali na hora de marcar e tal. Na hora de marcar faz uma linha de 5. O Chelsea não, o Chelsea já não joga assim, o Chelsea joga com uma trinca de meias, 3 atacantes ali, é um esquema mais parecido com o que o Fluminense impôs contra o Borussia Dortmund, né? Assim, a ideia de jogo do Chelsea é mais parecida com como o Fluminense jogou aquela partida, e aí fica a dúvida, porque sem o Freitas na zaga, começam os debates, porque eu comentei aqui, né, na primeira parte do vídeo sobre a questão da defensiva do Fluminense. Se você tem hoje Freitas, Inácio e Thiago Silva para serem titulares ao mesmo tempo com uma trinca de zagueiros, se um não joga, que é o caso do Freitas, as opções do banco são o Manuel e o Thiago Santos. Acho que a torcida tricolor, a gente não precisa nem falar muito sobre o Thiago Santos, como que ele vem entrando, né, nesses jogos. Nossa senhora, né, quase cometeu um pênalti ali no final contra o Al Hilal, teve aquela bola lá contra a Inter, ele deixa sair para escanteio. Enfim, não é um cara que transmite muita confiança, e o Renato Gaúcho tem utilizado demais como volante do que como zagueiro. O Manuel é um cara que nem entrado tem, né, assim, eu fico até triste de falar, porque eu sempre gostei muito do futebol do Manuel, mas claramente, assim, fisicamente está abaixo, não está conseguindo manter o nível ali para poder ser um titular do Fluminense, ser uma peça importante, ainda mais numa Copa do Mundo de clubes. E aí eu vi muito torcedor do Fluminense, eu tava achando até que era delírio, né, os tricolores que eu converso, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, falando, não, vamos botar uma linha de 3, bota o René como terceiro zagueiro, e o Gabriel Fuentes jogando como ala. Eu tava achando que era moda, ele falei, gente, que isso, né, improvisação, tá maluco? Que parada é essa? Mas o próprio René falou sobre essa possibilidade, tá, de jogar como um terceiro zagueiro, então manteria o Fuentes na esquerda, ele jogaria
na posição do Freitas. Eu tenho aqui a declaração do René. Se liga no que ele disse. Já joguei um pouco assim, jogava um pouco mais recuado na linha de 3. Então vamos ver o que o Renato vai fazer, mas estou pronto, vou fazer o meu melhor na melhor posição que ele preferir. Mas ainda não começamos a falar disso. Não teve ainda aquele papo de esquema, de estratégia. Estamos preparados para tudo, estamos aqui para ajudar. Se for na ala, se for de terceiro zagueiro ali, a gente vai estar aqui para dar o nosso melhor. Vamos esperar o que é que o Renato tem aí para nos ajudar nessa estratégia para fazer o jogo. Então o René deixa claro que ele já jogou nessa posição e que se o Renato precisar, ele joga novamente. Aqui, gente, fique claro, então, o que eu vou dizer agora é uma opinião minha como torcedor e como alguém que acompanha o Fluminense. Acho improvável o Renato fazer essa mudança, tá? Botar o René como zagueiro e o Fuentes na esquerda. Por dois motivos, tá? Primeiro que, de certa maneira, por mais que o René já tenha jogado, é um pouco de invencionismo, tá? É um pouco de invencionismo. Eu acho, pelo que eu tenho acompanhado do Renato Gaúcho fazendo na competição, que ele tenta espelhar bastante a formação do adversário. O Chelsea não joga com 3 zagueiros, então não teria por que o Fluminense jogar com 3 zagueiros. Tá, ele pode querer botar 3 zagueiros porque ele acha que é a melhor maneira do Fluminense, acha que a gente vai estar mais protegido, que o Thiago Silva fazendo a cobertura é melhor do que ele jogando numa dupla. Beleza, são N motivos ali, mas olhando para a escalação do Chelsea, eu não vejo por que ele botaria 3 zagueiros, como a gente entendeu quando ele botou contra a Inter e contra o Al Hilal. E o segundo motivo, gente, é porque é uma improvisação. A gente sabe que o Renato Gaúcho não é muito fã disso. Como eu disse, o próprio Thiago Santos tem entrado mais como volante com ele do que como zagueiro, que era como ele estava jogando aqui no Fluminense desde a época do Diniz. O Mano Menezes manteve isso. Então, assim, eu acho muito improvável, até pela questão da moral do elenco, da gestão de grupo que ele faz, que é uma coisa que pesa muito e é importante, tá, gente? Eu acho muito. Imagina, assim, tudo bem que o elenco do Fluminense, a prioridade é ganhar, os caras estão muito fechados com isso, então acho que não vai ter esse tipo de birrinha. Mas imagina, tu é zagueiro, beleza que tu não tá bem, mas tu é zagueiro. No caso do Manuel, por exemplo, do Thiago Santos estava jogando de zagueiro. Aí tem um jogo desse, o técnico quer manter uma formação de 3 zagueiros. Tem você ali no banco como opção. Tu tá inteiro, fisicamente apto. Perfeito, pode jogar. E o técnico vira e fala: não, eu vou botar o meu lateral esquerdo, que tem 1,70 de altura, não tem esse detalhe, que o René é baixinho, como zagueiro pela esquerda, como um terceiro zagueiro, e você, meu amigo, tu não vai jogar, tu vai ficar no banco. Isso é uma coisa que às vezes pega um pouco mal com o jogador, e não é muito perfil do Renato Gaúcho fazer isso. Eu não vejo muito o Renato fazendo isso. Claro, é uma possibilidade, eu não estou afirmando para vocês que não vai acontecer. Tô dando, repito, um palpite meu como torcedor, a gente batendo um papo aqui, analisando. Eu acho improvável ele utilizar o René como terceiro zagueiro. Se eu tivesse que apostar, você virasse para mim, ó, fala aí a escalação que você acha que é do Fluminense para acertar e virar mito. Não tenho a informação da escalação. Eu diria que no lugar do Freitas vai entrar um ponta, o Canóbio, por exemplo. Canóbio vai entrar, um cara que recompõe na marcação ali, o Freitas vai ficar fora, o Fuentes sai, o René volta para lateral, e é isso. Entra o Hércules no lugar do Martinelli no meio, ele joga com o Fábio, Samuel, Thiago Silva, Inácio, René, Bernal, Hércules, Nonato, Arias, Cano e Canóbio, Serna, enfim, quem ele quiser botar ali na ponta esquerda. Eu vejo o Renato Gaúcho escalando dessa maneira, mas a gente vai ter que aguardar as próximas informações, os treinos do Fluminense acontecendo lá em Colômbia. Quem sabe o Renato Gaúcho também não dá um spoiler na coletiva que ele costuma dar antes do jogo, né, no dia anterior do jogo, ou seja, amanhã ele deve dar essa coletiva. Pode ser que dê um spoiler ali da escalação do Fluminense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero saber de você que tá ligado aqui na Central. Eu dei a minha opinião, falei bastante o que eu acho. Eu quero que você que tá assistindo dê a sua opinião. Comenta aqui embaixo como é que você acha que o Renato Gaúcho vai entrar nessa partida contra o Chelsea para garantir a gente na final da Copa do Mundo de Clubes. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.